É com muita satisfação que hoje nós estamos entrevistando ele que foi vereador, presidente da Câmara Municipal, vice-prefeito e ex-prefeito Fernando Henrique Pérez, o Fernando da Folha. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, Aquiles. Depois de muito tempo, eu tenho a satisfação de estar falando novamente aqui na TV Jataí e com a população da nossa cidade. Primeira pergunta, Fernando, por que o Fernando sumiu? O que o Fernando da Folha estava fazendo que sumiu? Bom, eu acho que eu fiquei muito tempo na política, ocupando cargos importantes, como você mencionou no início da matéria. Fui vice-prefeito, prefeito, fui vereador, presidente da Câmara, e numa sequência de vários anos. Então eu acho que eu tenho que respeitar o povo, eu não preciso ficar aparecendo tanto, quanto eu vejo muitos aparecendo, né? Eu acho que a gente tem que respeitar o nosso telespectador, e eu optei por ficar no silêncio, né? E agora, graças a Deus, eu recebi esse seu convite, fico muito feliz, porque é um lugar que eu aprendi a gostar, a TV Jataí, eu sei que tem uma audiência muito boa, é uma oportunidade da gente matar a saudade e estar passando algumas informações para a nossa comunidade. Por que tanto tempo sem falar com a imprensa, Fernando? Você sumiu, não falou mais com a imprensa, por quê? Bom, diz que rei posto, rei morto, né? Enquanto eu estava com o cargo de prefeito, né, o principal cargo da cidade, a imprensa me procurava muito. Depois, a imprensa também me esqueceu um pouquinho e eu não fazia questão também de procurar, não, porque eu, em respeito à população de Jataí, resolvi dar um tempo, mas tenho amizade em todos os veículos de comunicação, gosto de todos, respeito todos, e na medida que as oportunidades aparecem, nós estamos aí à disposição, né? Eu, como eu disse, não tenho problema com ninguém, mas por opção eu resolvi dar esse tempo, né? E agora, por ser um ano eleitoral, por ser um ano que todos nós vamos estar envolvidos, com certeza muitas oportunidades vão estar aparecendo, como já estão, para que eu possa falar com a nossa comunidade. Muito bem. O que o senhor tem feito além de cuidar da sua fazenda na área política? Bom, Aquiles, eu quero aproveitar e deixar bem claro aqui, eu continuo no jornal Folha do Sudoeste, deixar bem claro que a minha fazenda foi herança do meu pai e da minha mãe, não tem nem um centavo de verba política, muito pelo contrário, eu tive que vender um pedaço dela para pagar contas de campanha. Eu tenho uma atividade no governo do estado, né? Sou assessor especial, fico muito na região representando o governo em várias solenidades, eventos, e continuo também, na medida que eu posso, atuando no jornal Folha do Sudoeste. Estava com as empresas aí que estão nesse momento com as suas atividades paralisadas, né? E aos finais de semana eu vou para a fazenda, descansar, aproveitar, porque enquanto eu estava com mandato, eu não tinha tempo para isso. Agora vou com a família, vou sozinho. É um lugar que eu me sinto muito bem, é lá na minha propriedade rural. Na fazenda do senhor tem cachoeira? Não, graças a Deus não, né? Tem rego d'água. Só rego d'água. Estamos conversando com Fernando Henrique Pérez, Fernando da Folha. Como assessor do governador Marconi Perillo, o senhor também concorda que ele está deixando a desejar aqui em Jataí, né? Não está investindo, já 2 vezes que ele veio aqui, ele veio para a inauguração de uma fundação, da Fundação Raizen, Fundação Cosan, e também da inauguração do shopping. Ainda não fez nada, só promessas. Estrada Velha de Caiapônia, ele prometeu. Enfim, nós estamos precisando de uma escola de ensino médio na parte alta da cidade. O senhor, como assessor do governador, o senhor não acha que ele está deixando a desejar aqui em Jataí, não investindo ainda? Eu acho que o que está prejudicando o Jataí é a classe política, a divisão que acontece hoje, cada um querendo puxar a sardinha para o seu lado. Não existe uma união, infelizmente, e sempre foi assim. O governador Marconi, ele sempre olhou com carinho para Jataí. Nos últimos meses eu concordo com você que está faltando uma ação mais contundente e eu imputo isso à classe política, de tanto da parte de quem está no governo e
da parte no governo municipal, como de quem está na parte do governo estadual, e eu me incluo. A gente tem que assumir responsabilidade, né? Mas acredito que ele tem bons projetos para Jataí, né? Através da participação dele, muita coisa que vem a nível de governo federal para Jataí também tem que ter a contrapartida do governo estadual e do governo municipal. Eu penso que se a gente afinar mais, e isso não é fácil de acontecer por causa das vaidades que cada um tem. Existe muita vaidade na política? Olha, o que mais existe na política são vaidades, né? Eu passo por problemas por isso. Eu sou uma pessoa simples, que comecei do nada dentro da política, com a graça de Deus e com o apoio do povo, eu cheguei a ser prefeito de Jataí, porém, as pessoas, por vaidade, achavam que eu, por ser essa pessoa simples, de origem humilde, não podia ser prefeito de Jataí, e fizeram de tudo para me derrubar. Mas eu tenho a minha consciência tranquila de que eu procurei fazer o melhor para a nossa cidade, né? E se essa vaidade se acabasse em todos os lugares, e aí eu não vou falar só de Jataí, com certeza seríamos mais felizes, teríamos mais recursos e a cidade que ganharia. Mas infelizmente isso não acontece. Já passou 3 anos e meio da última eleição para prefeito. Por que o Fernando Henrique Pérez, Fernando da Folha, perdeu as eleições para prefeito, para a reeleição? É uma boa pergunta. Na política tem duas situações, ou você ganha ou você perde. Até então eu nunca tinha conhecido uma derrota, graças a Deus. Fui candidato a vereador, ganhei, a presidente da Câmara ganhei, a vice-prefeito ganhei, a prefeito ganhei e perdi a última. Faz parte do processo. Eu tenho certeza que o que mais me prejudicou foi a minha equipe, uma parte dos meus assessores. Eu fui leal a eles e eles não foram leal a mim. Não estou generalizando, não estou falando de todos, mas muitos me prejudicaram. Mas o fogo amigo foi o que mais me prejudicou também, né? Tinha gente que foi eleita no meu palanque, que depois acabou trabalhando o contrário, né? E aí eu não vou entrar no mérito da questão, não vou citar nomes aqui. A Câmara Municipal naquela época era dividida, né? Já com orientação política de grupo de oposição, e tentaram até criar uma CPI para me prejudicar, para me desgastar, né? Por coisinha pequena. Tinha uma empresa que prestava serviço na prefeitura, um contrato muito pequeno, né? E eles tentaram fazer uma coisa grande. Enfim, souberam explorar muito bem tudo isso, a fraqueza de alguns assessores que eu tive, e por lealdade a eles, por amizade, eu os mantive na prefeitura, porém não tive o respaldo. E a oposição aproveitou bem disso, e eu peço desculpas aqui à comunidade jataiense, a quem está nos assistindo, por isso, tá? Por eu ter mantido gente que não merecia estar nos cargos que ocuparam dentro do poder executivo, dentro da prefeitura municipal. O senhor errou na hora de contratar esses assessores? Achou que era amigo e, na verdade... Bom, a gente vê casos e casos de traições dentro... O senhor foi traído? Eu acho que sim, Aquiles. Eu tenho certeza, aliás, que eu fui traído sim. Na própria campanha a gente via... O senhor pode citar algum? Não, é antiético, eu não quero fazer isso, né? Mas a população de Jataí sabe muito bem, e graças a Deus, todo lugar que eu vou sou bem recebido, entro de cabeça erguida, minha consciência é muito tranquila. Agora, essas pessoas que estão, inclusive, aproximando do grupo que está no comando da prefeitura hoje, muitos ex-secretários meus, ex-assessores, estão lá dentro, colocados. Eu não vou citar nomes, né, mas a população sabe, né? Será que essas pessoas também não vão fazer a mesma coisa? Porque são oportunistas, sabe? Gostam de estar com quem está no poder. Então, eu tenho a minha consciência muito tranquila, né? Digo isso aqui de cabeça erguida, que eu procurei fazer o melhor. Naquela hora eu achava que aquelas pessoas mereciam aquela oportunidade, porém não corresponderam. Por que o senhor não tirou esses assessores quando o senhor descobriu que eles estavam causando problemas, estavam atrapalhando a sua administração? Muitos foram trocados. No primeiro ano eu troquei 5 secretários municipais, cargos de primeiro escalão. No decorrer nós trocamos mais uns 3 assessores importantes.
Só que ficou impregnado, que eles continuavam fazendo parte da administração e na verdade não. Eu não tenho como, né? Só Deus mesmo para colocar na cabeça do povo, né? Porque infelizmente ficou impregnado que essas pessoas toda a vida foram ligadas a mim e não teve como provar o contrário, né? Mas o que vale é a sua consciência, a minha é muito tranquila nesse sentido. Eu me lembro muito bem que um dos seus assessores passou aí o seu mandato quase todo falando que o senhor não poderia investir lá no posto, no mini hospital da Avenida Goiás e também no Centro de Cultura e Eventos. E essa atual administração, com apenas 4 meses, concluiu a obra. Isso não foi uma falha, o senhor não ter terminado as obras do atual prefeito? A verdade tem que ser dita. Naquela época, o ministro da Saúde era do PMDB. E eles conseguiram segurar aquela obra lá em Brasília, porque era verba federal, conseguiram segurar aquela emenda que nós conseguimos. Como eu não queria terminar uma obra daquela, que pertinho da minha casa, a 100 e poucos metros, ia atender essa população carente, que precisa do poder público, da saúde pública, né? Mas infelizmente o Ministério da Saúde alegava que tinha irregularidade na obra e que não poderia, enquanto não fosse sanado, ser colocado um tijolo ali. Infelizmente, foi o PMDB que conseguiu segurar aquilo até que eu perdesse as eleições. Pois em janeiro, assim que eu saí da prefeitura em dezembro de 2008, em janeiro de 2009, a obra já estava regular. Então, são coisas que a população talvez não entenda, mas foi jogada política que deu certo para eles e eu peço aqui desculpas, nós tentamos terminar aquela obra. Agora, no Centro Cultural, eu acho que foi um pouquinho de incompetência da nossa equipe. Como o senhor avalia a atual administração aqui do município de Jataí hoje? Uma administração normal, comum, o prefeito faz um bom governo e não podia ser diferente. Um bom governo não, eu acho que ele faz um governo ruim, faz uma boa administração. Os recursos que ele trabalha hoje são muitos. Quando eu saí da prefeitura, a gente tinha uma receita mensal, contando verba que vem do governo federal, do governo estadual e do próprio município, de aproximadamente 6 milhões e meio. Hoje são mais de 16 milhões por mês. Então não tem nada demais acontecendo aqui em Jataí. Até mesmo porque, Aquiles, a maioria das obras inauguradas até agora na nossa cidade foram que eu busquei em Brasília e no governo do estado, no governo federal e no governo do estado. Eu tenho como provar isso. E não vou citar o nome dessas obras porque são muitas, né? E até hoje tem obra para ser inaugurada, essas eu vou citar, a cozinha comunitária de frente à rodoviária, foi emenda que eu consegui, e aquele parque ecológico lá na Mata do Açude, que foi emenda que eu consegui. Então, é um governo que faz o básico, não tem nada de excelência aqui. Eu que ando muito aqui em outras prefeituras, em outras cidades, vejo que a administração de Jataí é normal, nada de excepcional, e qualquer um que tivesse responsabilidade faria o mesmo. O prefeito Humberto Machado, ele é imbatível ou existe um candidato que pode vencer as eleições para prefeito este ano, na opinião do senhor? Olha, essa pergunta é oportuna, muito boa. Não existe ninguém imbatível na política e o prefeito atual não é diferente. Está com aprovação de mais de 80%. Quem prova isso? As pesquisas que eu tenho em mãos, que eu tenho conhecimento, que eu tive acesso, ele tem uma rejeição de mais de 30%. Então, se ele tem uma rejeição de mais de 30%, ele não tem uma aprovação de 80%. Isso é coisa criada lá dentro, coisa do PMDB, toda a vida trabalharam assim. Eu fui desse grupo político, eu sei como eles trabalham. Tentando impregnar na cabeça do cidadão jataiense que está tudo muito bem. Eu penso que ele não é imbatível. Nós estamos fazendo um grupo grande aqui de oposição e vamos lançar uma chapa aí com grandes chances de ganhar as eleições esse ano. Até mesmo porque tem que ter alternância de poder. O povo, a democracia pede isso. Agora tem gente aqui em Jataí que quer ser profissional da política, quer viver o tempo todo pendurado no poder. Tem que abrir espaço para novas mentes, para novos políticos, para novas lideranças, né? E nós vamos tentar, sim, provar isso para a população de Jataí, porque existe contrariedade em vários segmentos aqui da nossa cidade. A juventude está contrariada,
vários segmentos, eu não vou citar aqui para não ser desgastante, né? Mas não é imbatível e se a gente conseguir realmente fazer essa união das oposições, nós vamos vencer as eleições aqui. O senhor é candidato a algum cargo nas próximas eleições? A prefeito não, já está decidido, a minha família não aceita e nem quer que eu saia candidato a cargo nenhum. Talvez eu possa vir a ser candidato a vereador para que ali possa ter oposição. Nós temos uma Câmara Municipal com 10 vereadores, pois não. A minha próxima pergunta é em relação à Câmara Municipal. Qual é a sua avaliação da atual Câmara de Vereadores? O que eu posso dizer, eu conheço cada um vereador que está ali, que esses são vereadores inteligentes, são vereadores que têm um nome aqui na nossa sociedade. Só que, na minha opinião, eu que fui vereador, que fui presidente da Câmara, o vereador é eleito para defender o povo e não o prefeito. Essa Câmara, ela tem tido um diferencial, fica só aplaudindo as ações do prefeito. Tem muita coisa para ser questionada aqui e nenhum vereador tem a coragem de fazer isso. E eles, inclusive, ficam me atacando porque eu não tenho cargo nenhum e quando eu tenho oportunidade eu falo a verdade dói. E quando eu fui prefeito eu aceitava as pessoas que me criticarem, inclusive dentro do próprio veículo de comunicação que eu tenho. Entendeu? Então eu penso que a Câmara poderia ser mais produtiva para Jataí. E muito interesse pessoal, porque o vereador é isso mesmo, ele quer cuidar de si, né? Só que eles têm medo do prefeito, isso não podia acontecer, porque o povo colocou o vereador ali para defender o povo e não o prefeito.